Eu queria que os meus amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18. Irmãos, com relação à oração, eu acho que foi a maior aqui informação que Jesus Cristo nos dá com relação à oração, para que a gente possa ter uma oração conforme o padrão que o Senhor espera de nós. Já que Ele ensinou, é porque Ele espera que nós vivamos a nossa vida de oração dessa maneira aqui. Quem achou Lucas 18, a partir do versículo 1? Uma pessoa, vou esperar mais um pouco. Quando tiver pelo menos 3, aí a gente vai ler, tá certo? Júnior, depois eu quero que você me diga o que está vendo nesse computador, qual é o problema, o teclado, é? Hã? Então a gente tem que ver providência ao outro, né? Depois a gente tem que ver isso aí. Diz assim a palavra do Senhor. Só que eu estou vendo que os irmãos hoje estão muito motivados. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler no versículo, os irmãos lêem outro, né? Que eu acho legal, rapaz, porque cada uma versão diferente, aí fica bonita a leitura, né? Mas vamos lá. Eu começo, os irmãos, depois leio outro versículo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não disse que ficava bonito? Vamos lá. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Glórias a Deus. Se tivesse mais 3 versículos, irmão, ia terminar aqui tipo uma sinfonia. Tudo ia ser uma paz. Aí só porque os irmãos foram bem demais, vamos aplaudir o Senhor para glorificar a Ele, vamos? Amém, irmão. Glórias a Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa mais uma noite e vem falar conosco através do teu Santo Espírito, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque nós confiamos, cremos, meu Deus, que a oração, meu Deus, tem poder, meu Deus. E hoje é um culto de oração, Pai, mas antes, porém, nós queremos, meu Deus, ouvir a tua palavra, meu Deus, e que teu Santo Espírito venha falar a cada um de nós, e que todo espírito contrário, Pai, à administração da tua palavra, esse culto ao Senhor esta noite, tudo aquilo, meu Deus, que de alguma maneira tentar atrapalhar, nós não aceitamos, nós cancelamos, nós repreendemos pela autoridade e o poder do nome santo de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos, irmãos. Amém, amém, irmãos. E dizer, irmãos, aplaudo o Senhor mais uma vez, mas glórias a Deus. Queridos, como eu falei, com relação à oração, é um dos ensinos mais belos que Jesus nos dá. É uma parábola. Parábola, ele conta uma história para tirar lições espirituais. Isso é uma parábola. A gente conta uma ilustração, uma história, e dali vai tirar lições espirituais. A Bíblia não disse isso aqui realmente aconteceu, ou Jesus simplesmente quer tirar a lição dessa história, porque é uma parábola. Mas aqui, irmãos, ele vai falar com relação a um juiz que é iníquo, ou seja, um juiz
que não tem temor a Deus, e vai falar de uma viúva que era persistente no seu clamor em busca de justiça. Então, queridos, essa parábola não apenas vai nos incentivar a orarmos constantemente, mas aqui está revelando o tipo de fé que Deus espera de nós aqui nessa terra. Tanto essa parábola, ela vai nos impulsionar, nos motivar a gente orar constantemente, como também, irmãos, a gente vai ver aqui qual é o tipo de fé que o Senhor espera de nós. Ele usa aqui um contraste também chocante entre um juiz justo, que é o nosso Deus e nosso Pai, e um juiz iníquo, um juiz que não tem nenhum temor a Deus, mas mesmo assim esse juiz iníquo, pelo fato da viúva ter tanta insistência, ele vai e responde ao clamor daquela viúva. Então a gente vê que se um juiz iníquo ali, pela insistência da viúva, responde a ela e dá a sentença favorável a ela, nós também vamos ver que nós seguimos um juiz justo, e que esse juiz justo, irmãos, não só pelo fato da gente estar clamando a ele, como a parábola nos ensina, mas ele também nos responde porque nós temos uma aliança com ele. Nós temos uma aliança com esse juiz justo, né? Tem um juiz iníquo, mas nós servimos um juiz justo. Então, essa parábola nos mostra também com relação ao juiz iníquo e como nós temos ao nosso favor um juiz bom, juiz amoroso, que é o nosso Pai. Mas o foco dessa parábola é explicado no primeiro versículo, que diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque isso aqui, irmãos, é a nossa grande falha como cristãos, irmãos. A questão da gente desfalecer na oração. Porque a gente começa a orar. Como a gente não vê de imediato a situação mudar, a gente começa a desfalecer. Tem irmãos que dizem: não, vou tirar uma semana de consagração, vou jejuar. Aí jejua, tira a semana. Na segunda semana não vê nada mudando, aí já vai desfalecendo. Na terceira semana já não ora todo dia. Na quarta semana ora só uma vez. Na quinta semana nem se lembra mais de orar. Por quê? Porque desistiu, porque desfaleceu, porque não viu as coisas acontecerem logo. E essa parábola, irmãos, é justamente para a gente ter um foco na oração constante, perseverante. Quando ele fala aqui de orar e não desfalecer, esse desfalecer aqui, irmão, no original, significa a pessoa que perde a coragem diante da adversidade. Ela está orando, tem uma luta, mas de repente ela desfalece, ela perde a coragem, não tem mais vontade, não tem mais ânimo, não tem mais coragem de orar. Então, Jesus está ensinando que a oração perseverante, irmão, ela tem um grande efeito nos céus, e é importante essa oração perseverante, que ela não só muda a situação quando a gente persevera, como ela também vai, irmãos, formar o nosso caráter. Ela tanto vai mudar a situação ao longo do tempo, a gente perseverando, como vai mudar a nossa vida também, o nosso caráter. Eu creio que primeiro ele nos muda para depois mudar a situação. Mas a gente quer ver a situação mudar rapidamente. E nem sempre é assim, irmãos. O nosso grande problema, eu volto a dizer, é porque às vezes a gente não tem perseverança. A vida do cristão, irmãos, o bom seria que fosse assim, ó. Sempre numa linha, né? Um pouco alto, um pouco baixo, o que é normal. A gente passou uma luta, aí desce um pouquinho, aí vem vitória, a gente fica cheio de fé, mas todo tempo assim. Mas o que acontece, irmãos, que muitas das vezes a gente tá assim, ó. Tem um dia que a gente tá, eita, menino, canela de fogo. Acaba chega na esquina e vai dando glória a Deus. Vai chutando demônio na bicuda, né? Acaba, chega na portaria, vai dar a paz do Senhor, só falta arrancar o braço do irmão, parece que levou uma descarga de elétrica, paz do Senhor, cheio de fé,
Mas aí tem dia que chega na igreja, senhor, senhor. E aí, irmão, como tá? Como é que tá aí, irmão? Firme? É, do jeito que Deus quer. Aí então, às vezes, está assim, irmão. Cheio de fé, lá embaixo. Cheio de fé, lá embaixo. E o que o Senhor espera da gente é que a gente seja constante. Tem luta, tem. Um dia a gente está um pouquinho realmente meio nas batalhas, tem um dia que a gente está, então, meio constante. Mas não pode ter esses picos lá embaixo, porque isso é perigoso, irmãos. Porque eu já vi isso acontecer com crente, que às vezes está lá embaixo, depois tem mais força para subir. Né? Depois o cara desce tanto que não tem mais força para voltar para a fé. Então é normal, irmãos. Às vezes a gente está meio, né, passando luta. Então, assim, manter a constância. Mas não, irmão, um dia lá embaixo, outro dia lá em cima. Não. O Senhor espera que a gente seja constante na nossa fé e nas nossas orações. Porque se a gente mantém assim, Deus vai tratar também com as nossas vidas, irmãos. Não é só o fato dele responder a oração, ele muda a nossa vida também de fé. Então, ele vai mostrar aqui, nos ensinar que a oração insistente, irmãos, não é uma tentativa da gente convencer a Deus, irmãos, mas essa oração insistente, irmãos, é justamente, irmãos, uma confiança de relacionamento que nós temos com Deus. Por isso nós temos essa constância. Não é porque a gente quer convencer a Deus, porque Deus sabe todas as coisas, irmão. Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele quer esse relacionamento, essa constância desse relacionamento de confiança que nós temos com Deus, e também essa comunhão vai nos transformar, transforma a nossa vida. É uma jornada de transformação nas nossas orações e também de confiança relacional com Deus. Quantos estão compreendendo aqui esta noite, irmãos? Então, irmãos, um cristão que no mundo é chamado a viver pela fé. Nós somos chamados a viver pela fé. Amém? Então, a nossa fé tem que ser alimentada, irmãos, pela oração, irmãos. Essa mulher, irmãos, que o Senhor Jesus conta a história, ele disse que era uma viúva. A viúva, irmãos, nesse período em Israel, ela era alguém que muito vulnerável. Ela não tinha um marido, se tivesse um filho ainda poderia ser que vivesse um pouquinho melhor. Não tivesse filho, ela estava totalmente, irmãos, vulnerável, porque ela não tinha nenhuma proteção legal. Hoje a gente, as viúvas hoje, né, embora às vezes não tenham um viúvo, mas tem uma assistência do governo, tem uma assistência de uma prefeitura, as pessoas ajudam, mas essa aqui, irmãos, ela era frágil, ela era vulnerável, e Jesus escolhe essa figura justamente desprovida de tudo, irmãos, e também ela não tinha nenhuma vida de influência, porque uma viúva em Israel, irmãos, era alguém totalmente entregue à sua própria sorte, à sua revelia. Ela geralmente vivia pelo milagre de Deus mesmo, e ela não tinha nenhum tipo de influência. Tá aí, pelo fato dela não ter influência, ela estava lá insistindo com o juiz. É isso que o Senhor quer nos mostrar nisso. Pelo fato dela não ter nenhuma influência, ela não tinha nenhum magistrado, ela não tinha nenhum sacerdote que influenciasse por ela, ela estava lá, aos pés do juiz, todo dia. A viúva não tinha nenhum aliado grande, mas a viúva tinha algo que todos nós temos, que é a voz para clamar, para pedir, para reivindicar, e é isso que o Senhor quer nos mostrar, irmãos. Talvez a gente, nesse mundo, a gente não tenha nenhum tipo de influência grande para resolver as nossas lutas, os nossos problemas, mas nós temos a voz para clamar ao Senhor, para estar aos seus pés, e é assim que nós vamos encontrar a vitória em nome de Jesus. Ela não tinha influência, mas ela tinha força. Ela tinha força para clamar, ela tinha constância na sua oração, e ela volta dia após dia dizendo para o juiz: ô juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. Já pensou todo dia: juiz, me dá a sentença aí contra o meu adversário, e o juiz não. No outro dia ela voltava: juiz, me dá a sentença favorável contra o meu adversário, e o juiz não. No outro dia ela voltava, constância, todo dia estava lá: juiz, me dá essa sentença aí.
contra o meu adversário. E o juiz, não. E o juiz se irritando, se aborrecendo. Então, nós, irmãos, precisamos aprender que a nossa força espiritual não está nas circunstâncias. Não é quando tudo vai bem, não. Tá certo? Mas está na persistência. Diga persistência. É persistir, irmãos. É estar todo tempo orando, clamando. Não desistir. É persistir. É persistir. Você se lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela era humilhada, irmãos. Ela não via a situação mudar, mas ela estava lá, irmão. Todos os anos, ela estava lá, nos pés do Senhor, e ela chorava, ela era desprezada por Penina, mas ela insistiu na oração no templo, até que Deus respondeu o seu clamor, irmão. Porque ela persistiu, porque ela estava lá, aos pés do Senhor. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, queridos, a gente vê um contraste. Se esse juiz, que era iníquo, respondeu a oração da viúva, quanto mais o nosso Pai Celestial, meus irmãos, quanto mais o nosso Deus. É isso que Jesus constrói aqui, esse contraste teológico profundo. O juiz da parábola, olha só o juiz da parábola, como é que ele era. Ele não tem o temor de Deus, é assim que diz aqui, no versículo 4, e por algum tempo não quis, mas depois diz consigo. Olha o que o juiz disse com ele mesmo. Ainda que não temam a Deus, nem respeito os homens. Olha só como era o coração desse juiz. Ele não tinha nenhum tipo de ética no sentido vertical, ou seja, ele não tinha temor a Deus, ele não respeitava a Deus, ele não tinha medo de Deus, ele não tinha essa ética. E também disse que ele não respeitava os homens, também não tinha essa ética horizontal, não tinha misericórdia de ninguém, não respeitava ninguém. Então o camarada era iníquo mesmo. É aquilo que nós cristãos, né, dizemos que era um camarada que realmente era herege mesmo, né? Então, por que ele dá sentença para aquela viúva, irmão? Ele vai agir, irmãos, não é porque ele tem misericórdia da viúva, não. Ele vai agir para se livrar daquela viúva que estava incomodando ele. Foi para isso que ele deu a sentença. Tá certo? A lógica aqui é muito clara, irmão. Se um juiz injusto responde à insistência, quanto mais Deus, que é um juiz justo, não vai responder aos seus filhos que todos os dias estão lhe pedindo: Pai, olha para minha causa. Pai, atende o meu clamor. Pai, me dá, meu Deus, essa vitória. Quanto mais o nosso Pai, meus irmãos, não vai nos dar resposta, mas há algo mais, irmãos. O juiz age por irritação e Deus age porque ele tem uma aliança. Nós temos uma aliança com ele. Amém? A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, irmão, nós estamos dizendo que agora nós somos filhos de Deus e ele é nosso Pai. Agora nós estamos dizendo que todas as promessas desta aliança, elas estão disponíveis para nós. Tudo que está aqui na Bíblia, irmãos, a gente pode orar e clamar que Deus, dentro dessa aliança aqui, ele pode nos atender. Amém, irmãos? Então, o cristão precisa discernir que a oração não é uma tentativa de convencimento, mas é esse relacionamento que a gente tem com Deus, como pai e filho, e ele ouve a nossa oração. Agora tem o seguinte, irmãos. O próprio Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele ora 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, ele orou 3 vezes, mas Deus não mudou o destino de Jesus para a cruz. Deus não mudou, nem atendeu a oração de Jesus, irmãos. Mas o que foi que aconteceu ali, irmãos? Deus mudou a disposição de Jesus, porque ele, como homem, talvez ele estivesse muito fragilizado e com temor. Mas Deus, pela sua oração, não mudou
ele ir para a cruz, mas mudou a forma que ele foi para a cruz, com certeza, fortalecendo ele. O Pai ouviu Jesus e o fortaleceu. A oração também nos fortalece. Paulo, por 3 vezes também, disse para o Senhor: Senhor, se possível, tira de mim esse espinho. Paulo disse que tinha um espinho na carne, né? Uma discussão teológica. Era uma luta que ele tinha. E Paulo orou 3 vezes. O Senhor também não mudou, não tirou o espinho da carne, como Paulo orou. Mas Deus mudou, com certeza, irmãos, fortalecendo a Paulo a enfrentar as lutas e as batalhas. Porque a oração, irmão, também serve para isso, irmão. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo? O microfone está falhando, né? Estou notando que está diminuindo aqui o volume. É isso? Vocês não estão ouvindo bem aí? Estou notando que está. Agora vejam bem, irmãos, o que nos deixa nesse ensinamento de Jesus aqui, bem alerta, é o versículo 8. Vamos ler o versículo 8 aí, irmãos, olha. O que ele diz? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-lhe que, porém, depressa lhes fará justiça. Tem alguma versão aí diferente da minha? Não, o começo. Isso, depressa. Oi, oi. Não, rapaz, não tem. Oi. Ah, rapaz, eu tava sabendo, rapaz. Os irmãos dizem que tá tudo normal, você tem um gasguito assim, rapaz, sem microfone. Sabia que tinha um negócio errado por aqui. Eu gritando aqui, gritando, eu achando. Amém. Meu irmão dormindo ali, quando o microfone, meu irmão pensou que era um arrebatamento. É um ensaio, irmão, treinamento para arrebatamento aí, viu? Fique ligado na pregação, no bicho. Olha aí, é o microfone mesmo, tá sem bateria. Tá desligando. Vixe, rapaz, vou pregar esse microfone aqui. Vou até aproveitar e cantar logo um louvor, ver se eu fico com uma voz bonita também. Oi. Ah. Então, irmãos, vejam bem, irmãos. Quando o crente chega aqui nesse versículo 8, aí o crente fica animado, ó. Porque o Senhor diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ixi, vai ser ligeiro. É depressa. Mas, quando Deus fala que vai ser depressa que vai fazer justiça, o tempo não é o cronológico de Deus, o kairos, porque tem 2 tempos. O kairos é o tempo de Deus, é pelo relógio de Deus. O cromos, do grego, é o nosso tempo. É por isso que a palavra cromos vem daí o cronômetro de relógio. Quando ele fala que depressa, irmãos, ele vai fazer justiça, ele está mostrando aqui, irmãos, que não é no tempo humano, irmãos, mas é no tempo oportuno de Deus. Porque no tempo de Deus, o depressa dele é a hora certa, irmãos. É no momento certo. É quando ele que sabe todas as coisas, sabe que tem que ser naquele ponto que ele vai responder a nossa oração. E aí, irmãos, a gente pensa que é no nosso tempo, no tempo humano. E na oração, irmãos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus que vem a resposta, amém? Então, nosso relógio, irmãos, aqui nessa questão aqui, não vai valer muita coisa, não. A gente sabe que no tempo oportuno de Deus, o tempo certo de Deus, ele vem com a resposta. Amém, queridos irmãos? Deixa eu acelerar um pouco aqui, que eu quero tirar meia hora novamente. É um culto de oração, né? Então a gente tem que dedicar realmente à oração. No capítulo 21 de Daniel, a gente vê muito bem, capítulo 10 de Daniel, Daniel ele ora por 21 dias. Aí a gente vai compreender esse tempo oportuno de Deus. Daniel ele vai orar e ele começa orando 21 dias e ele não vê a resposta de Deus desses 21 dias. Mas aí, no 21º dia, o anjo aparece para ele, um anjo enviado pelo Senhor. E o anjo, sabe o que o anjo disse para ele? Ô Daniel,
Desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a sua oração. Aí o anjo vai dizer, irmãos, que ele veio com a resposta desde o primeiro dia. Mas ele encontrou oposição espiritual no céu, houve uma batalha. Deus envia reforço, se não me falha a memória, ele envia o anjo Miguel, né, para guerrear. Aí o anjo consegue passar com a resposta para Daniel, trazendo a vitória de Daniel. Aí chega com 21 dias. Mas vejam bem, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a oração. Então, queridos irmãos, o atraso não era só o silêncio de Deus, mas foi uma guerra espiritual invisível que Deus estava ali mandando a resposta. Às vezes a gente pensa que está orando aqui, não vê as coisas mudar, pensa que Deus está em silêncio, não responde, mas, irmãos, o céu, o mundo espiritual, irmãos, ele não para e ele está se movendo, e a nossa oração, ela não é em vão, meus irmãos. Não é em vão, tá certo? E aí, queridos, eu quero finalizar com a última parte do versículo 8, que ele vai dizer: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra? Olha só essa indagação. Quando vier Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra, irmão. Ele não está perguntando, irmão, se quando ele voltar vai encontrar boas obras. Ele não está perguntando, irmão, se quando ele voltar vai encontrar milagres ou uma igreja cheia. Ele está perguntando se quando ele voltar ele vai achar fé na terra, irmão. Porque, queridos, essa fé, irmãos, que o Senhor espera encontrar, ela está ficando cada dia mais escassa, até mesmo no nosso meio. A gente continua na casa do Senhor, a gente continua orando, mas, irmãos, a gente vê pela mudança do tempo que as pessoas já não têm mais o mesmo fervor espiritual e a mesma fé. A primeira experiência que eu tive, irmãos, com a questão do mundo espiritual, eu tinha 14 anos. 13, 14 anos. Meu pai, ele tinha uma vilinha de casa, e um dos moradores do meu pai, a família dele toda era do Maranguape, em cima da serra. E um dia ele me chamou para ir lá, né, passar o final de semana lá com a família dele, e eu fui. Nesse tempo, irmão, eu não me lembro qual foi o ano, mas nesse tempo tinha a chamada prece poderosa. Alguém já ouviu falar? A prece poderosa? A prece poderosa, irmãos, era missionários que andavam por todo canto pregando o evangelho. E depois se transformou aqui no Ceará na igreja quadrangular. Mas eles faziam os cultos campais. Eles pregavam a palavra. E naquele tempo, irmãos, os crentes não eram como hoje, não, né? Os crentes não eram bem aceitos. Eles conseguiam uma casa, botavam a luz na frente, pregavam o evangelho. E a oração, o que eles ficaram mais conhecidos, irmãos, por isso que o nome é prece poderosa, é oração poderosa, é porque eles trabalhavam muito com trabalho de libertação de demônios. E aquilo naquela época era... E aí eu fui lá para o interior, irmãos. Lá por cima da serra, não tinha energia, tinha um lampião. E lá próximo estava tendo essas orações da prece poderosa. E eu fui ver. Irmãos amados, e esse homem começou a orar e uma mulher se endemoniou. Eu tinha 14 anos, nunca tinha tido experiência nenhuma. Irmãos, quando eu vi essa mulher, 4 homens, irmão, 2 homens de um lado, segurando o braço dela aqui, e 2 homens do outro lado, e essa mulher levantou os 4 homens, irmão. Rapaz, eu me tremi todinho. Os camaradas não tiveram força de segurar a mulher, largaram ela e ela saiu rolando no chão, a poeira seca subia no chão. E o missionário lá orando, repreendendo o demônio, expulsando o demônio. Irmão, naquela noite eu não dormi, não, irmão. Pensa no cabo que ficou com as pernas tão tremendo, saiu. Né? Porque nunca tinha tido uma experiência dessa, mano. Nunca tinha visto um negócio desse. E pior, irmãos,
que a mulher ela rangia os dentes, parece que ia quebrar os dentes. Que eu estava a uma certa distância, eu ouvia o estralar dos dentes dela. E a mulher, ela rolou, parou no pé de uma casa lá, bateu na parede da casa e ficou lá, e o missionário orando, orando. A mulher passou a noite lá, irmão. Passou a noite lá. E os missionários estavam lá, né? E aí no outro dia ela se levantou, ela não lembrava de nada que tinha acontecido, mas ela, com certeza ali, ela foi liberta, sabe, irmão? E essa foi a primeira experiência. Por que eu estou contando essa história para meus amados irmãos? Porque, irmãos, isso não faz muitos anos, né? Assim, se a gente for ver a cronologia bíblica, não faz muitos anos. Mas, queridos, hoje a gente quase não vê mais isso. O que foi que mudou na igreja? As pessoas são as mesmas, irmão. A gente continua orando. A gente já não vê mais as vigílias, né ou não é? Eu fui um mesmo que fui participar de várias vigílias, irmão, lá na Serra dos Pitaguari. A gente ia, subia a serra, ficava lá no meio dos Pitaguari, os Pitaguari tudo passando com a queimando outra gente lá, orando, aí chovia. Mas hoje a gente já não vê mais, irmão. Os crentes hoje estão muito sensíveis. Ninguém quer levar uma picadinha de muriçoca para se consagrar, né? Ninguém quer ficar no meio do mato comendo sardinha para se consagrar. E aí, irmãos, é por isso que Jesus está dizendo, quando ele vai voltar, vai encontrar fé na terra. Será que a próxima geração que está vindo vai ser mais fervorosa do que nós ou vai ser menos fervorosa do que nós? Isso aqui é uma questão para nós meditarmos, irmãos. É uma questão para nós meditarmos. Porque, irmãos, a oração que o Senhor espera de nós é justamente essa que se ora com fé, sem desfalecer. Se a gente for olhar para a vida de Noé, meus queridos irmãos, Noé, ele começou. Tem gente que pensa que Noé construiu a arca em dois meses, 3 meses. Foi décadas, irmão. Foi mais de décadas, foi mais de 20 anos, foi mais de 30 anos, eu não sei bem, mas foram décadas. Isso sem ver um pingo de chuva cair no chão. Não tinha um pingo de chuva. Mas o que foi que ele fez? Ele desfaleceu? Não, ele perseverou, irmãos. A persistência era a sua fé em ação, ele construiu. Todo dia ele ia lá trabalhar, cortava lenha, pregava, olhava para o céu, só o solzão. Estava lá. Até que um dia, irmãos, se formou o tempo, bota os animais para dentro, bota a família para dentro, o Senhor está cumprindo a sua promessa. Da mesma maneira somos nós. Talvez você todo dia está lá, orando, persistindo, agindo, e você não vê nada mover. Mas você não pode desanimar, porque a sua fé, ela vai fazer você continuar constante, e um dia você vai olhar e a situação está mudando. A situação está mudando. Amém? Mas aí a gente tem que estar em constante oração. Essa mulher, ela persistiu na sua oração, ela não duvidou, e um dia, irmãos, o juiz chegou para ela, tá aí a tua sentença. Né? O juiz irritado, mas o nosso pai não. Um dia ele vai chegar para nós, amém, meu filho. Receba a tua vitória, é hoje que eu me levanto em teu favor, eu ouvi a tua oração, eis a resposta, e o nome do Senhor é glorificado. Amém ou não amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar em pé esta noite, em nome de Jesus.